Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo vai ser resolvida a pergunta 1 do caderno 1 da segunda fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 1 diz o seguinte: na figura 1 está representado no referencial ortonormado OX, YZ, um paralelepípedo retângulo ABCDEFGH. Sabe-se que o vértice A pertence ao eixo OX e o vértice B pertence ao eixo OY. Ora, aqui estão eles. Sabemos as coordenadas do vértice C, que são 0, 3, 6, e o vértice G, que tem coordenadas 6, 11, 0. Portanto, o vértice C e o vértice G. Sabemos ainda que o plano ABC, ou seja, o plano aqui de trás, é definido pela equação 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Na pergunta 1.1, dizem-nos então para determinarmos o volume do paralelepípedo ABCDEFGH. Ora então, o volume de qualquer paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. O que é que nós já sabemos? Já sabemos a altura. Porquê? Porque a base do paralelepípedo está no plano XY, portanto a cota é 0, o Z desse plano é 0 e, portanto, o ponto C, a sua coordenada Z, vai ser igual também à altura. Portanto, o ponto C é o ponto 0, 3, 6 e, por isso, a altura é igual a 6. Vai ser esta distância aqui. Posteriormente, também sabemos já as coordenadas de B. Porque se o B pertence ao eixo OY, então a sua coordenada x vai ser 0. E a coordenada y vai ser igual à coordenada y do ponto C. Portanto, vai ser 3. E, obviamente, se está também no plano XY, então a cota deste ponto é 0. O que é que nós precisamos de saber? A distância entre AB e a distância entre BG. Portanto, podemos já fazer a distância BG ou descobrir as coordenadas do ponto A. Vamos então começar pela distância BG. Ora, a distância BG é igual à raiz quadrada e agora vamos fazer a diferença entre as respectivas coordenadas de cada ponto. Portanto, a coordenada x de B, que é 0, menos a coordenada x do ponto G, que é 6 ao quadrado, mais as coordenadas y do ponto B, que é 3, menos a coordenada y do ponto G, que é 11 ao quadrado, e, formalmente, também a diferença entre as coordenadas Z, embora aqui sejam ambas 0. Portanto, 0 menos 0 ao quadrado. Ora, isto é igual à raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, 36 mais 64, que é igual à raiz de 100 e que é igual a 10. Portanto, a distância BG é 10. Portanto, podemos determinar esta distância também como o comprimento da base do paralelepípedo, ou seja, o comprimento da base vai ser 10. Falta então determinarmos a largura. A largura vai ser igual à distância AB. Mas para fazermos a distância AB precisamos de calcular primeiro as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A vão ser um determinado x que nós não conhecemos. Sabemos sim que o y do ponto A é 0, porque o ponto A pertence ao eixo OX, e também sabemos que a cota do ponto A é 0.
Portanto, se o ponto A pertence ao plano ABC, então tem que satisfazer esta igualdade. Vamos então descobrir 3x mais 4y, e o y aqui do ponto A é 0, portanto, 4 vezes 0 menos 12 é igual a 0. Portanto, aqui conseguimos tirar o x do ponto A. Ora então, ficamos com 3x do ponto A é igual a 12, portanto a coordenada x do ponto A vai ser igual a 12 sobre 3, que é 4. Ou seja, o ponto A, na verdade, tem coordenadas 4, 0, 0. E, portanto, esta distância aqui, entre o O e o A, é 4. Se nós sabemos que a distância entre O e B é igual a 3, então já sei que a distância AB é igual a 5. Podemos também fazer tal e qual como calcularmos a distância BG, mas nós sabemos que num triângulo retângulo, se um dos catetos for 3 e outro for 4, então a hipotenusa é 5, e este 3 é exatamente a distância entre OB e 4 é a distância OA, portanto o 5 vai ser a distância AB. Sabendo estas pequenas coisas, às vezes conseguimos ganhar tempo, portanto gosto sempre de partilhar convosco. Ora então, a largura do nosso paralelepípedo vai ser 5. E assim já estamos em condições de calcular o volume. Ora, a área da base é comprimento vezes a largura, vezes posteriormente a altura do paralelepípedo para termos o volume. Portanto, vamos ter 10 vezes 5 vezes a altura, que é 6, ou seja, 50 vezes 6, que é igual a 300 unidades de medida. A pergunta 1.2 diz o seguinte: seja P o ponto de coordenadas 1, menos 4, 3, e seja R a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano ABC. Determina as coordenadas do ponto de interseção da reta R com o plano ABC. Ora então, nós temos o nosso plano ABC, resumidamente, temos um ponto P com as coordenadas 1, menos 4, 3 e uma reta que passa nesse ponto e que ao mesmo tempo é perpendicular ao plano, portanto interseta o plano neste ponto que vou denominar agora como I. O que é que nós sabemos? A equação de um plano é do tipo A vezes x mais b de y mais c de z mais d igual a 0, exatamente como temos no nosso enunciado, e concretamente estes coeficientes A, B e C são as coordenadas de um vetor normal ao plano. Portanto, um vetor normal ao plano pode ser aqui este vetor, que nós já sabemos quais são as suas coordenadas. Portanto, neste caso vão ser 3, que é o que está a multiplicar pelo x, a coordenada y vai ser 4 e a z nós não temos, neste caso é 0. Ora, a reta R, o que é que nós sabemos? Portanto, um ponto qualquer na reta R, um ponto com coordenadas x, y, z, essas coordenadas vão ser igual a um ponto da reta, e nós temos as coordenadas de um ponto da reta, é o ponto P, portanto, 1 menos 4, 3, mais um múltiplo do vetor diretor da reta, que neste caso é o vetor normal ao plano, ou seja, 3, 4, 0. É assim que conseguimos obter as coordenadas de qualquer ponto da reta R, e esse ponto que nos interessa agora é o ponto I. Portanto, o que é que já sabemos? Que o x vai ser igual a 1 mais 3k, que o y vai ser igual a menos 4 mais 4k e que o z vai ser igual
a 3 mais 0k, portanto, o z vai ser igual a 3. Nós já descobrimos a coordenada z do ponto I. Falta-nos descobrir o x e o y que estão dependentes aqui deste fator k. Mas o que é que nós também sabemos sobre o ponto I? Que ele pertence à reta R e ao plano ABC. Portanto, vamos utilizar essa propriedade do ponto I pertencer ao plano e vamos usar a equação do plano. Ora então, a equação do plano é dada por 3x mais 4y menos 12 igual a 0 e se substituirmos o x do ponto I e do ponto y na equação do plano, vamos conseguir determinar o k. Ora, é isso que vamos fazer. Portanto, 3 vezes o x, ou seja, 1 mais 3k, e agora mais 4 o y que é menos 4 mais 4k, e menos 12 igual a 0. Ora, temos uma equação e uma incógnita agora, portanto, vamos conseguir descobrir essa incógnita, que é o k. Ora, 3 mais 9k menos 16 mais 16k menos 12 igual a 0. Temos então 25k menos 16 menos 12 menos 28 mais 3 menos 25 igual a 0. Portanto, o k vai ser igual a 25 sobre 25, que é igual a 1. Ora então, se já temos o k, que é igual a 1, já conseguimos descobrir o x e o y. Ora, o x vai ser igual a 1 mais 3 vezes 1, que é igual a 4, e o y vai ser igual a menos 4 mais 4 vezes 1, que é igual a 0, e o z, como já tínhamos descoberto, é 3. Ora então, as coordenadas do ponto de interseção de R com ABC são 4, 0, 3. A pergunta 1.3 diz o seguinte: escolhe-se ao acaso um vértice do paralelepípedo e, seguidamente, também ao acaso, outro vértice diferente do anterior. Designe-se por x o primeiro vértice escolhido e por y o segundo vértice escolhido. Qual é a probabilidade de a terceira coordenada do vetor x, y ser igual a 0? Apresente o resultado na forma de fração irredutível. Ora, o que nos estão aqui a pedir é para que a terceira coordenada do vetor x, y seja igual a 0, ou seja, para que a diferença das cotas seja igual a 0. Por exemplo, um exemplo será considerar o vetor f. Não é válido, neste caso, não nos é favorável, por exemplo, o par de vértices é H ou é A, porque a diferença das coordenadas destes vértices não vai ser 0 e, portanto, a terceira coordenada deste vetor também vai ser diferente de 0. Mas vamos continuar na resolução do exercício. Pede-nos então uma probabilidade e a probabilidade refere-se sempre à lei de Laplace, portanto, é igual ao número de casos favoráveis a esse acontecimento, a probabilidade de um acontecimento, é igual ao número de casos favoráveis a esse acontecimento sobre o número de casos possíveis. Ou seja, todos os casos que podem acontecer. E, portanto, vamos já começar por todos os casos que podem acontecer, ou seja, o número de casos possíveis. Fazendo aqui uma espécie de um quadro, se eu escolher o x e posteriormente o y, quantas oportunidades, quantos vértices eu posso escolher primeiro? Todos, ou seja, 8 vértices. Portanto, eu pego num dos 8 vértices, por exemplo, o E, e portanto isso pode acontecer de 8 maneiras diferentes. Ora então,
Se eu já escolhi um dos vértices, seguidamente, quantos vértices é que me sobram? 7. Portanto, o y, que é o segundo vértice escolhido ao acaso e é diferente do primeiro, pode acontecer de 7 formas diferentes. Poderia ser, por exemplo, o H. Não interessa agora. Portanto, o número de casos possíveis é 8 vezes 7, ou seja, arranjos de 8, 2 a 2. Vamos agora ao número de casos favoráveis. Vou aqui apagar os nossos exemplos. No número de casos favoráveis, o que nos interessa é ter os vértices dos planos à mesma cota. E neste caso do paralelepípedo, nós temos este plano aqui, a face superior, e também este plano aqui no plano OXY da face inferior. Se os pares forem vértices destes planos, então é favorável ao acontecimento que estamos a estudar. Portanto, vamos imaginar que eu escolho outra vez o meu vértice X vai ser o vértice E. Isto pode acontecer, no caso deste plano, de quantas formas? De 4 formas diferentes, ok? Portanto, eu escolhi um primeiro vértice. Então, e agora, olhando outra vez para este plano, quantos vértices é que eu posso escolher para serem o segundo? O segundo vértice deste par? 3, ou o F, ou o C, ou o D. Portanto, neste caso, o número de casos favoráveis vai ser 4 vezes 3. Só falta aqui dizermos que isto vai ser multiplicado por 2. Porquê? Porque nós temos o plano da face superior, mas depois também temos o número de casos favoráveis da face inferior. E, portanto, temos que multiplicar por 2 este arranjo de 4, 2 a 2. Ora então, no caderno 1 é possível utilizarmos a calculadora e, portanto, recomendo a fazermos isso. Não é muito complicado. Nas calculadoras Casio basta seguirmos os seguintes passos. Estes passos consistem em clicar na tecla Option, seguidamente em F6, ou seja, na setinha para o lado, e depois em F3, no menu de probabilidade. Vamos então ter x fatorial, os arranjos e as combinações. Nós neste momento queremos os arranjos e, portanto, fazemos 8 F2 P 2. Ok? 8 arranjos 2, que dá 56. Portanto, isto seriam os nossos casos possíveis. 8 arranjos de 2, que dá 56. E nos casos favoráveis temos 2 vezes 4 arranjos de 2, que na calculadora dá 12. Portanto, 2 vezes 12. Ou seja, e pedem-nos para apresentar o resultado na forma de fração irredutível, temos 24 sobre 56, que é igual a 3 sétimos. Portanto, a probabilidade será igual a 3 sétimos. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.